Salve progressistas, Clayson! Olha, eu não tenho dúvida que o Alexandre Frota vai ser talvez o primeiro do governo Bolsonaro, aqueles que se elegeram com apoio direto do Bolsonaro, apoiando e sendo apoiado, digamos assim, né? Se aproveitando da onda bolsonarista e ao mesmo tempo ajudando a criar a onda bolsonarista. O Alexandre Frota provavelmente vai ser o primeiro a espanar, como a gente diz. E nós vamos comentar no vídeo de hoje exatamente sobre isso, trazendo os motivos aqui para você analisar junto com a gente. Só que antes eu peço para você dar o joinha no vídeo. A gente tem que pedir isso para você, porque você sabe, estamos no YouTube, são as regras do YouTube. A gente precisa do seu joinha, precisamos que você se inscreva no canal. Nós temos um objetivo aqui de atingir 1 milhão de inscritos em menos de 2 anos. Nós vamos conseguir. Eu tenho certeza disso. Se nós chegamos em 100 mil, a gente chega em 1 milhão. E com a sua força, a gente vai chegar lá. E se você é inscrito, não se esqueça do sininho. O sininho é muito importante, porque estamos no YouTube, tá bom? Dê essa força aqui pra gente. Esse é um canal progressista que tem, de alguma forma, trazido muitas informações aqui e também um ponto de vista diferenciado do que você vê por aí. Olha, o que acontece com Alexandre Frota hoje é algo que ainda carece de uma atenção maior. Porque, por um lado, ele critica, por exemplo, o general Heleno como sendo uma pessoa muito próxima do DEM. Por outro lado, ele diz que o grande problema... Por outro lado, ele apoia... Por outro lado, ele apoia categoricamente o Rodrigo Maia, é um aliado de primeira ordem, é uma pessoa que está articulando junto com o Rodrigo Maia na Câmara, em cima dessa proposta da reforma, né? A reforma que nós sabemos aqui que é a que está em jogo, essa tal reforma previdenciária. Então a gente, na verdade, ainda vê com muita desconfiança tudo isso, primeiro porque estamos falando de Alexandre Frota, né, meu amigo? Estamos falando de um cara que durante a campanha ele foi lá e gravou vídeos, por exemplo, com o Nando Moura, que talvez seja um dos maiores divulgadores do Olavo de Carvalho, e hoje de manhã, ele fez uma declaração, vou ver até se eu pego aqui com as palavras dele aqui, olha como que foi a declaração. Se tivessem me falado que eu, ao votar no Jair, na verdade, estaria votando no Olavo, eu teria anulado o meu voto. Que tristeza. Então, quer dizer, ele, de alguma forma, se mostra arrependido em função das atitudes do Olavo. Isso se deve claramente ao fato que a gente já falou no vídeo hoje, mas é importante a gente reafirmar a demissão do Santos Cruz. E o Alexandre Frota, em muitos momentos, ele foi um defensor do Santos Cruz. Na verdade, ele é um defensor de primeira ordem também dos militares. Ele, inclusive, sugere que o Santos Cruz deva entrar para um partido e se candidatar a deputado, que ele teria muito sucesso. Ele sugere claramente isso. Então, a verdade é que a gente não sabe até que ponto o Frota está a favor ou contra. Em alguns momentos ele oscila, mas de maneira geral, podemos dizer que o Frota ele tem muito mais apreço pela ala militarista do Bolsonaro do que, evidentemente, por essa ala mais ideológica. E na ala ideológica, nós temos à frente não é apenas o Jair Bolsonaro, como seus filhos. E uma questão que todo mundo realmente ficou assim, até certo ponto, meio perplexo, por assim dizer, é o fato de agora, essa semana, o Eduardo Bolsonaro ser empossado como presidente do partido e não... O Frota foi um dos que simplesmente desconsiderou isso, mas uma parte daqueles que são importantes dentro do PSL não estiveram presentes. O Frota, um deles, mas a Joyce Hasselmann não foi, a própria Janaína também não foi. Então, é claro, parece evidente, parece muito claro que há uma divisão dentro do PSL entre aqueles que são os chamados, então, ideólogos, né, ou ideológicos, e aqueles que estão lá em função de um trabalho mais sistêmico, um trabalho mais aberto e que seria capitaneado até então pelos militares que, na visão deles, dariam credibilidade a todo o projeto.
A verdade é que o PSL ainda carece de uma organização interna, é um partido de muita gente nova, não é o próprio partido não é um partido tradicional, não é um partido velho, mas também é um partido que foi formado e ficou meio que no banho-maria, e aí, evidentemente, com essa eleição do Bolsonaro, ele se transformou num dos maiores partidos do Brasil. Isso aconteceu da noite para o dia e, logicamente, há um conflito muito grande de interesses ali dentro. A divisão já existe e, muito provavelmente, o PSL ele vai rachar em algum momento e parte daqueles que se elegeram pelo partido não estarão mais lá. Isso é muito possível, porém agora não. O momento agora é das pessoas não só apoiarem o Bolsonaro, como se aproveitar desse momento de blindagem que o Bolsonaro ele oferece para aqueles que estão ao seu lado. Você pode analisar o caso do Moro, né? O Bolsonaro começou a levar o Moro para tudo quanto é lugar, levou para estádio de futebol, levou para um encontro no Rio Grande do Sul com a infantaria. O Bolsonaro levou o Moro para tudo quanto é lado e, de alguma forma, tentou blindar e até agora, pelo menos até agora, tem dado certo. As pessoas têm um entendimento de que os crimes cometidos pelo Moro, eles foram válidos, digamos assim, né, entre aspas, que aquilo tem um resultado final que é acabar com a corrupção, que é acabar com os políticos ruins e tudo mais. Então eles viram um sentido nisso. Então, assim, para eles, mesmo que for de forma ilegal, vale a pena. Eles estão realmente afundados numa proposta ideológica tão forte que, se mesmo que tenha sido um crime, se foi para tirar o PT, legal, hein? Vale. Faça o que você quiser fazer aí, desde que seja para tirar o PT. Então, a gente está num momento de antipetismo ainda muito forte e, paralelo a isso, a gente está com a moral dos caras também muito baixa, né? A gente viu uma pesquisa aí com o pessoal falando a respeito do Lula, boa parte não quer nem que ele saia da cadeia. Então, quer dizer, ainda estamos, a opinião pública, de certa forma, voltada ainda com muita rejeição para o Lula, para o PT, o que a gente considera até certo ponto natural em função desse bombardeio de informações. Então ainda não é o momento para haver um racha, ainda não é o momento para acontecer algo mais grave. Então o que eles estão fazendo? Com relação ao Alexandre Frota, eles já de cara trouxeram um tal motorista que começou a fazer uma série, isso ainda na semana, começou a fazer uma série de denúncias com relação ao Alexandre Frota, dizendo que ele estava usando dinheiro de Caixa 2 na campanha, que ele contratou, o motorista e usou o nome dele para abrir empresas fantasmas, ou seja, ele realmente meio que jogou o que a gente chama de merda no ventilador, para usar um termo grosseirão, né? Então, até certo ponto, nosso amigo Alexandre Frota foi salvo pelo gongo, porque imediatamente após ele declarar que ia, nos termos dele, né, que ele ia colocar fogo no puteiro, né, nos termos dele, ele iria realmente mexer com tudo, ia causar um abalo sísmico, né, ia mexer com tudo que diz respeito ao governo. Aconteceu essa questão do Intercept e aí realmente ficou difícil criar mais uma polêmica nessa história toda, criar mais uma conversa. Até certo ponto o Alexandre Frota ficou para escanteio e ao mesmo tempo não deu muita visibilidade a essas denúncias desse motorista contra ele. Mas é a guerra, cara, é a guerra. Essa é a guerra, meu amigo, minha amiga. Essa é a guerra. Então, de certa forma, o Alexandre Frota, por incrível que pareça, parece uma voz até certo ponto mais moderada, mais consciente, mas na cara de pau. Como eu disse, ele foi gravar vídeos com o Nando Moura e aí depois ele declara, como eu disse aqui, se tivessem me falado que ao votar no Jair ia votar no Olavo, eu não votaria no Jair. Então, a verdade é que ele, de certa forma, ele é um pouco dissimulado. Ele é dissimulado. Mas tá aí. É um fator que pode, em determinado momento, causar um desgaste no governo, especialmente dentro do partido. Lembrando que o Frota é do PSL, o partido do Bolsonaro, o partido de Eduardo Bolsonaro, e a gente sabe que há um racha lá dentro.
O que a gente pode esperar para os próximos dias? Se realmente não houver nenhuma polêmica, especialmente essas do Intercept, que dizem ainda ter muitas gravações para revelar, muitas falas, então de certa forma o Intercept vai movimentar a opinião pública por um período. Se não houver nada muito grave, nada realmente muito esfuziante, o Alexandre está na ponta para começar realmente a colocar fogo no circo. É muito provável que ele vá querer fazer isso, porque de certa forma ele vai ter na mão um trunfo. Ele não vai ter o desgaste político que todos os bolsonaristas vão ter daqui a 4 anos, então ele pensa também um pouco nessa reeleição. Por outro lado, ele não quer passar em branco na sua candidatura, então ele quer mostrar serviço, e uma das formas de mostrar serviço, vamos dizer assim, é exatamente manipulando a opinião pública, estando nos comments, estando nos trends, estando realmente sendo lembrado pela mídia como um todo. Lembrando que no momento de ápice de divulgação do MBL, a gente viu lá o Frota dizendo que era dono do MBL, entrou nesse embate. Então ele é bem oportunista, ele sabe se utilizar das situações específicas para catapultar o nome dele, tanto que foi eleito, né? É um cara que sabe representar muito bem. A gente não... Tô dizendo aqui para você, a gente não sabe realmente o que ele pensa, mas ele representa muito bem o papel daquele que é entre aspas, um reacionário, ou alguém que está aí contrário às esquerdas. Então ele de certa forma, ele emula muito bem esse assunto anti-esquerda, e ele tem feito sucesso, digamos, até certo ponto com essa situação toda. Não sabemos o desdobramento dessas declarações do motorista. A gente sabe que isso poderia, né, até certo ponto, né? Estamos no Brasil, mas poderia até retirar a candidatura dele. Tudo que ele fez, se o motorista está correto, né? Se tudo for realmente verdade e for comprovado, isso é motivo para a cassação até do mandato do Frota. Então tá meio que na berlinda. Por outro lado, a gente sabe que ele também vai cair atirando, ou seja, é um cara muito perigoso para se mexer, e o PSL já sabe disso, tanto que a gente vê a Joyce, a Janaína e o Frota praticamente também sendo blindados também dentro do PSL, porque eles metem o pau diariamente, especialmente o Alexandre. O Frota, ele tem falado diariamente contra o Bolsonaro. Essa fala dele de hoje, que ele estaria arrependido de ter votado no Bolsonaro, é só mais uma. Ele já tinha falado há uma semana atrás, em uma reportagem, que ele estava decepcionado com o Bolsonaro. Então, meus amigos e amigas, podem esperar. Vem sim bomba por aí, por intermédio do Frota, só não sabemos quando, porque na hora certa ele vai lançar isso daí. A gente viu que até certo ponto ele foi meio, digamos assim, ofuscado por essas denúncias do Intercept, mas é o momento certo que ele está esperando para chegar junto e ter a sua parcela de contribuição para mais uma crise. Como disse hoje o Rodrigo Maia muito bem, esse governo é uma usina de crises, produz crise aos borbotões. Alexandre Frota é só mais uma crise que vai ser criada dentro do governo, especialmente dentro do PSL. Você acha que o Alexandre pode derrubar o presidente? Você acha que o Alexandre pode, de alguma forma, prejudicar o PSL? Escreva o seu comentário aqui e a gente volta na próxima. Tem vídeos quase todos os dias aqui, por isso seja um dos nossos inscritos e ative o sininho se você já é inscrito aqui no canal. Veja esse vídeo, que é um vídeo preparado especialmente do YouTube para você, e a gente volta. Vamos colocar aqui também esse vídeo, que é um vídeo que eu falei sobre o Frota também na semana passada. Grande abraço, a gente volta já.